Olá, eu sou o professor Francisco, eu sou pesquisador educacional e consultor educacional e gostaria de aqui agradecer primeiro ao convite por estar participando aqui e ter a oportunidade de falar com pessoas tão ilustres, com pessoas tão interessadas na área de educação. Então vamos direto ao tópico, né? Eu fui convidado para falar sobre bilinguismo, escolas bilíngues e o processo de bilinguismo na educação básica. Antes de nós começarmos, é importante nós definirmos um pouco a seara do assunto, que é a questão do bilinguismo em si. Quando a gente fala de bilinguismo, quando a gente fala de outra língua, a gente tem que lembrar que nós teríamos dois processos, né? Então, como pesquisador educacional, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque nós não estamos falando simplesmente do nosso ponto de vista. Nós estamos falando baseado em pesquisas, baseado nos teóricos que nós costumamos trabalhar. Eu estou falando de McKay, estou falando de Brown, estou falando de Schneewly, estou falando de Hymes, estou falando de Schifrin, de Leach, O'Malley, Chandor, enfim, uma gama de Vygotsky, Bakhtin, obviamente, né, Paulo Freire. Então nós estamos falando de uma gama de teóricos aí que nos ajudam, que nos sustentam, que nos apoiam. Baseado nisso, vamos definir o seguinte, vamos diferenciar um pouco a questão da língua estrangeira e da L2, né, da segunda língua, né. Eu tenho a L1, que é a língua materna, é a língua que o falante ele fala naturalmente. O L2 é uma segunda língua que ele vai ter contato. Qual a diferença então de língua estrangeira e L2? Quando eu falo de L2, eu estou falando de bilinguismo. E o processo de bilinguismo, na verdade, ele traz, os teóricos trazem como sendo uma ideia de imersão. Ou seja, ele coloca o aprendiz, e aí no contexto vygotskiano de aprendiz, ou seja, aquele que quer participar do processo de ensino-aprendizagem de maneira ativa, de maneira consciente. Então, ele está imerso numa situação em que as atividades são desenvolvidas socialmente, ou seja, é um ambiente social preparado especificamente com o intuito da língua-alvo, né, o que a gente chama de língua-alvo. Então é importante salientar que o interlocutor ele tem contato no processo o tempo todo com a língua-alvo em contextos sociais. Então eu não estou falando simplesmente em aulas específicas e depois sai dessas aulas e simplesmente volta a trabalhar com a língua 1. Não. Ele está o tempo todo imerso e todas as atividades sociais às quais ele está imerso são envolvidos dentro da língua-alvo, dentro daquela língua que ele está falando. Isso faz com que ele seja auxiliado a incorporar isso como uma segunda língua. E isso é um processo de bilinguismo. Ao contrário da língua estrangeira, que na verdade eu não preciso ter um ambiente social preparado, ou seja, eu tenho contato com uma outra língua, eu tenho contato com essa outra língua e ela é trabalhada de uma forma, mas socialmente, ou seja, eu não preciso dela para interagir. Eu saindo dali, por exemplo, uma escola de idiomas. Uma escola de idiomas, ele tem contato com uma escola, tem contato com a língua estrangeira, ou uma aula em contraturno. Ou seja, são aulas específicas que trabalham com uma língua estrangeira, mas não necessariamente ele está em contextos sociais ali dentro. Quando eu falo de escolas bilíngues, eu estou falando de escolas que preparam todo o ambiente para isso. Então as atividades desenvolvidas são atividades dentro daquela língua que é a língua-alvo, que seria o objetivo da segunda língua, por exemplo. Eu estou falando de intervalos, eu estou falando de atividades educacionais, eu estou falando de interação com outras disciplinas, seja science, seja math, por exemplo, se eu estou falando da parte de inglês, ou seja, eu estou falando de outras disciplinas, outros componentes curriculares que também trabalham com a língua-alvo. Eu estou falando de atividades outras ali dentro daquele ambiente que também trabalham com a língua-alvo. A língua estrangeira não. A língua estrangeira eu não tenho essa necessidade. As outras componentes curriculares podem continuar trabalhando na L1 e aulas específicas, seja no contraturno, seja a pequenas atividades, são trabalhadas na L2. São já trabalhadas nessa língua-alvo. Então, a gente já começa a diferenciar por aí. Uma escola bilíngue é aquela escola em que está imersa, ou seja, existe toda uma atividade, todo um trabalho, todo um desenvolvimento social. Existe um movimento no Brasil muito grande e as escolas estão cada vez mais incorporadas. As escolas estão se preocupando cada vez mais em trabalhar com este conceito de bilinguismo. Então, o movimento no Brasil de bilinguismo é um movimento forte, é um movimento que está crescendo. E por quê?
Porque as escolas percebem o seguinte, quando eu falo numa L2, por exemplo, e aí nós temos L2 em vários outros idiomas, eu estou falando alemão, eu estou falando holandês, estou falando italiano, estou falando espanhol, mas eu vou dar alguns exemplos aqui de inglês. Então, quando a gente fala na L2 como sendo a língua-alvo, como sendo inglês, por exemplo, o que nós temos observado é que o inglês ele deixa de ser, simplesmente, ele deixa de ser uma, 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 uma língua a mais. Não, ele passa a ser algo corriqueiro. Se nós entendermos que os jovens hoje têm acesso à informação de uma maneira muito rápida, utilizando a internet, utilizando todos os recursos, utilizando vídeos, utilizando todas essas demandas, o inglês é algo que está imerso no contexto social dele. Então, a educação básica tem observado isso. Então, várias escolas têm se direcionado no sentido de auxiliar, de promover, de ajudar, de entregar para as famílias, né, ou seja, algo a mais. Então não basta simplesmente eu trabalhar com o currículo de ciências, o currículo de matemática, o currículo de história, o currículo de sociologia, simplesmente dessa forma. Então várias escolas elas estão se preocupando com essa questão do bilinguismo. Então isso é um movimento real. Né? Nós temos observado cada vez mais grandes grupos trabalhando com isso. O que nós temos que ter noção é o que é, como é que está sendo trabalhado como língua estrangeira, ou seja, no contraturno ou outras atividades que não requerem uma atividade social na língua-alvo, e quais estão realmente trabalhando com bilinguismo, ou seja, com L2, o conceito real de segunda língua, onde as atividades sociais, onde outros componentes curriculares também trabalham com isso. Então isso é importante. Tá? Baseado nisso, essas escolas elas têm se preocupado um pouco com a formação docente. Como é que tem ocorrido essa formação? Então, além dos mestrados e dos cursos de extensão que várias universidades públicas e particulares de nome e respeitosas estão oferecendo, o que as escolas têm feito é promovendo algumas interações, algumas oficinas. Ou seja, a formação docente ela tem que vir calhada de duas coisas, ela tem que vir associada com dois movimentos. O primeiro movimento é trazer para a escola pessoas que já têm como segunda língua. Isso é um movimento extremamente importante. E segundo é permitir que as pessoas que não têm se capacitem para. Uma vez feito isso, a gente trabalha com um conceito muito simples de multiplicação. A gente trabalha com o conceito de multiplicadores. Ou seja, existem pesquisas e nós desenvolvemos algumas pesquisas observando que o melhor modelo de formação de professor é o modelo naquele que investe, a gente investe como multiplicador. Então, o que eu preciso pensar é em atividades. Essas atividades trabalhadas, essas atividades que fazem com que o professor se aprimore, com que o professor se desenvolva cada vez mais, com que o professor ele adquira algumas funcionalidades, algumas metodologias, algumas práticas que sejam efetivamente bilíngues. Porque, afinal de contas, são essas práticas que ele vai trabalhar diretamente com o aprendiz, ele vai trabalhar diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Então, quando eu falo em formação docente, eu tenho que me preocupar com algumas coisas. E aí eu diria 3 detalhes importantes. Primeiro, a relação social e histórica com que aquele professor tem. Ou seja, nós interagimos socialmente, e à medida que nós interagimos socialmente, nós vamos incorporando, ou seja, através da nossa história, nós vamos incorporando um arcabouço cultural. É exatamente isso que nós temos que trazer à baila durante as formações. Ou seja, a minha relação sociohistórica interfere na sua relação sociohistórica, que interfere na outra, na do outro e assim por diante. E se eu trago um contexto, uma experiência bilíngue, de atividades bilíngues, eu vou multiplicar isso e assim por diante. Esse é um dos melhores modelos de formação. É óbvio que a gente tem que recorrer também a vários especialistas que trabalham com isso. E esses especialistas, ou seja, quando nós montamos um curso de formação de professores, nós montamos um curso de formação focado exatamente qual o objetivo daquela instituição que ela tem para isso. Portanto, fazendo um breve resumo para nós encerrarmos a nossa conversa, eu tenho que pensar o seguinte:
Quando eu falo de bilinguismo, eu tenho que lembrar que não basta simplesmente colocar em algumas aulas ou simplesmente colocar na contratura. Eu tenho que colocar várias atividades inseridas, desde sair da escola até dentro da escola, em outros ambientes fora da língua estrangeira da qual eu estou trabalhando. Segundo, eu tenho que pensar nos professores. Como é que os professores estão direcionando, como é que os professores estão trabalhando com isso. E terceiro, eu tenho que direcionar isso, eu tenho que fornecer ao professor subsídio e capacidade para que ele se desenvolva. Enfim, eu espero ter contribuído muito e eu fico à disposição. Meu e-mail provavelmente vai aparecer aí, franciscoacemendes@gmail.com. Se alguém tiver algum comentário, alguma colocação ou algum questionamento, por favor, fique à vontade. Muito obrigado e até a próxima.